Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para analisarmos a nossa termodinâmica. Termodinâmica é um princípio científico extremamente importante para que a gente consiga compreender as máquinas térmicas da nossa primeira revolução industrial. Tais conceitos estão presentes até hoje no nosso dia a dia, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos ver qual área da termodinâmica nós vamos estudar. Nós ficaremos na nossa termodinâmica clássica. Ah, só existe a termodinâmica clássica? Não, nós temos a termodinâmica estatística, nós temos a mecânica dos fluidos e elas analisam também essa relação com a transferência de calor. Então, nós ficaremos na mais simples que nós podemos ter, beleza? E nessa nossa termodinâmica clássica que nós vamos ver, vamos analisar por meio dos nossos gases ideais que nós tínhamos visto na nossa aula anterior. Então, o que a termodinâmica ela tem de bastante interessante? Ela tem bastante interessante que agora você vai ter um conceito científico que vai justamente te propiciar a conversão de energia térmica em energia mecânica. Então você pode, por um fenômeno térmico, colocar algo em movimento, desenvolver um certo movimento. Então repara aqui, tem um pistão, esse meu pistão, ele tem uma combustão e um sistema de escape, que nós vamos entender essa maquininha mais à frente. Mas repara, essa combustão empurra o pistão e faz com que a rodinha se movimente. Consequentemente, você sai de uma energia térmica e converte em energia mecânica. Beleza? Então vamos lá. Os nossos princípios térmicos e com a análise da termodinâmica é presente no nosso dia a dia? Pra caramba, se a gente pegar a nossa casa, nós temos a geladeira, nós temos um aquecedor, nós temos uma infinidade de situações que nós temos a nossa análise da nossa termodinâmica presente, beleza? Então vamos analisar a termodinâmica que nós já vimos e vamos compreender a primeira lei que vai ser dada hoje. Então vamos lá. A lei zero a gente já viu, aquele nosso princípio do equilíbrio térmico quando nós temos substâncias trocando calor. Nós temos a partir de agora a nossa primeira lei da termodinâmica que nós vamos ver nessa nossa aula. Ela tem um princípio básico, que é a nossa conservação de energia, um princípio que a gente aborda muito na nossa física. E depois nós vamos ver a nossa segunda lei da termodinâmica, que é o nosso princípio da irreversibilidade. Mas isso cenas do próximo capítulo. Então, galera, aqui é a nossa ênfase na primeira lei que nós vamos começar a partir de agora. Então vamos primeiro nortear quais os sistemas termodinâmicos que nós temos. Temos o isolado, fechado e aberto. Simples assim. Sistema isolado é aquele que você não troca nada, todo mundo confinado. Não há como você trocar matéria e também não há como você transferir energia, beleza? Sistema fechado, a matéria fica confinada, porém ela te dá a possibilidade de transferência de energia, você pode trocar energia. E o sistema aberto? O sistema aberto é de boa, você pode trocar matéria, pode trocar energia. Tranquilo? Vamos agora entrar na primeira lei e vamos ver os conceitos que são extremamente importantes para essa primeira lei. O primeiro conceito, energia interna. O que significa isso? A energia interna ela está diretamente ligada à energia que esse meu gás ideal possui. Como é um gás ideal, eu vou analisar que dentro dele temos a energia cinética e a nossa potencial. Porém, a energia cinética dele tem uma relação direta com a vibração que esse nosso gás possui. Então, consequentemente, nós vamos ver que a nossa energia interna ela tem uma ligação direta com a nossa temperatura. Ah, Léo, por que rola aquele 2/3? Basicamente, para nós abordarmos isso e seguirmos na nossa aula. Esse 3 é uma relação direta com as nossas dimensões, estamos em 3 dimensões. E esse sobre 2 é uma relação direta com a energia cinética. Lembra que da mecânica vocês já viram que a nossa energia cinética é a massa do determinado objeto, a velocidade ao quadrado, sobre 2. Então aqui é uma herança da nossa energia cinética. Beleza? Então, energia interna diretamente ligada à temperatura. Se a agitação molecular é maior, consequentemente a nossa energia interna é maior. Mas estaremos interessados na primeira lei da termodinâmica, na variação da energia interna. Então, ΔV, nós temos justamente uma relação direta com o nosso ΔT. Por quê? O resto da galera são valores constantes. Beleza? Tranquilo? Então, galera, aqui nós temos o número de mols, constante universal dos gases, né? E a temperatura, assim como nas transformações gasosas que a gente viu, sempre em Kelvin. Então vamos lá. Vamos agora ao trabalho de um gás. Antes da gente analisar o trabalho de um gás, a gente tem que lembrar o que é trabalho lá da mecânica. Lembra? Trabalho, quantidade de energia que você tem envolvida justamente para que ocorra uma movimentação. Lembra que o trabalho varia
na nossa energia cinética, consequentemente, temos uma movimentação envolvida. Pois bem, então aqui o trabalho ele está diretamente ligado ao que um gás pode fazer e tem que ter movimentação. Se tem movimentação, o gás vai alterar o volume. Então, sempre que temos o trabalho, teremos alteração de volume. Então, vamos lá, galera. Quando o gás realiza um trabalho, ele desenvolveu o trabalho, ele vai expandir, ele vai justamente desenvolver uma expansão. Consequentemente, vamos falar que o trabalho foi positivo. O gás desenvolveu a expansão, logo ele aumentou seu volume. Agora, e se você vai e espreme esse gás? É porque você realizou, fez um trabalho sobre o gás. Consequentemente, nós vamos ter uma redução do volume, a variação do volume negativa, consequentemente, o trabalho negativo. Beleza? Tranquilo? Pois bem, então na nossa primeira lei da termodinâmica, como a gente viu anteriormente, ela tem o princípio da conservação de energia. Por um motivo simples, a energia total do universo, com ou sem transformação, ela tem que ser a mesma, ela vai conservar, por isso que eu botei até com a letrinha maiúscula no conserva. Então é esse princípio da conservação de energia que nós vamos utilizar na nossa propriedade termodinâmica. Então vamos lá, galera. Repara só, pensa só, tenho aqui um determinado recipiente, aí ele tampadinho aqui, tem um gás ali dentro. Aí eu começo a aquecer. O que eu faço quando eu aqueço o gás? Eu posso fazê-lo aumentar a temperatura e também expandir, concorda? Então, a quantidade de energia que eu dei para ele tem duas finalidades. Eu posso aumentar a temperatura e expandir. Se eu aumento a temperatura, consequentemente, eu estou variando a energia interna. E se ele expande, é porque há um trabalho realizado por esse gás. Então, galera, repara, aqui ao aquecer, a gente expande o êmbolo como a gente tinha desenvolvido, né? Pois bem, e se eu tenho essa expansão, se eu continuo dando energia, eu posso alterar a nossa temperatura, consequentemente alterar a energia interna. Sem mais delongas, olha como é simples. A quantidade de energia que eu forneço, né, o calor desenvolvido, é igual ao quê? Ao que eu posso desenvolver com gás. O meu gás pode expandir porque eu estou dando energia para ele pode utilizar essa energia para exercer trabalho e ele vai mudar a temperatura, consequentemente vai ter a nossa conversão, ou seja, a nossa variação da energia interna. Beleza? Em alguns lugares, nós temos essa representação para a primeira lei da termodinâmica. Coloca-se a primeira lei em função da energia interna. Beleza? Eu gosto mais dessa, por um princípio básico, né? Eu penso sempre assim. Se eu dou energia, o que eu posso fazer? O gás pode expandir, ou seja, ele pode exercer trabalho, mas também posso alterar a temperatura, pode aumentar. Consequentemente, eu vou ter a variação da energia interna. Tranquilo? Vamos agora, galera, às transformações gasosas. Vamos observá-las. Transformação isobárica. A gente lembra que a transformação isobárica é a pressão constante. Então, repare, eu tenho esse desenhozinho, aí a pressão interna é igual à pressão externa. O que vai acontecer? Imagina que eu estou dando energia a esse meu gás, eu estou dando calor, rola um Q positivo, esse meu gás vai expandir. Beleza? Então ele sai desse ponto e vai para o outro. Então, estamos nessa nossa abordagem, Q igual a ΔU mais nosso trabalho, símbolozinho de trabalho. Agora, na nossa mecânica, trabalho não é a força vezes o nosso deslocamento? Pois bem, a força não tem uma relação direta, galera, com a pressão? Lembra disso? Ó? Vou aqui utilizar um cálculo mega rapidinho. Ó, pressão não é a força sobre a área, porém, nesse meu desenho, a área é o S. Consequentemente, se eu passo S para o outro lado, eu posso escrever a força em função da nossa pressão vezes a nossa área. Beleza? Então é o que nós temos aqui. Substituindo na equação acima, olha o que nós vamos ter, né? Pressão vezes área vezes o nosso deslocamento, aqui essa distânciazinha que o nosso êmbolo mudou de posição. Pois bem, isso aqui, uma altura, né? Poderemos pensar como uma altura. Uma altura vezes a área é o quê? Um volume. Consequentemente, essa análise aqui nos fala da variação do volume que o nosso gás possuiu. Consequentemente, se eu quero determinar o trabalho de um gás, simples assim. Basta eu pegar essa nossa pressão, porque estamos numa isobárica, uma pressão constante, e multiplicar pela nossa variação do volume. Beleza? Então aqui, na transformação isobárica, repara, eu saio de uma isoterma e vou para outra. Vou para uma mais
distante, né? Ou seja, o meu gás ele expandiu e ele aumentou a temperatura. Eu fui dando energia para ele. Tranquilo? Essa nossa área, ela tem uma relação direta com o trabalho, que trabalho na nossa imagem como W, mas nós vamos usar o tal. Então, o que a gente diz? O trabalho, se eu tenho um valor, né, numérico que a questão me deu, basta usar a equação. Mas se eu tenho gráfico, eu posso falar que o trabalho é numericamente igual a essa área. Por que numericamente? Unidade de área, metro quadrado, né, no nosso sistema internacional. Unidade de trabalho no nosso sistema internacional será joule. Beleza? Então, por isso, esse numericamente igual. Então, simples assim. Se ele expande, aumenta o volume, o gás exerceu o trabalho, logo, trabalho positivo. Se ele contrai, é exercido o trabalho sobre ele. Alguém exerce o trabalho sobre ele. Consequentemente, nós temos o trabalho negativo. Beleza? Pois bem, galera, agora vamos de uma transformação isovolumétrica. Cara, essa transformação isovolumétrica, ele pode expandir, comprimir? Não, significa que ele fica num ambiente fechado, num recipiente fechado. Consequentemente, se ele não pode nem expandir nem contrair, ele não pode exercer trabalho. O trabalho tem que ter movimento. Então, consequentemente, eu não tenho um trabalho desenvolvido aqui. Por uma lógica, o que eu tenho? A minha quantidade de calor fornecida é diretamente ligada à variação da minha energia interna. Variar a energia interna, vou afetar a temperatura. Então, repara ali, repara só no desenhozinho. Ó. Se eu dou energia, ou seja, o gás recebe energia, repara como a temperatura aumenta. Ó, olha aqui a nossa marcação da temperatura. Ó. Temperatura aumenta. Logo, variação da energia interna maior do que zero. Agora, se esse meu gás cede energia para o meio externo, o que vai acontecer? Para ele ceder energia, a energia interna dele tem que cair. Logo, a variação de energia interna negativa. Tranquilo? Então, vamos à nossa próxima abordagem, né? Vamos ao nosso gráfico. Então, no gráfico da nossa isovolumétrica, repara que num gráfico PV, subimos numa vertical. Perceba, tem como calcular uma área em relação ao gráfico do nosso volume? Não dá para calcular a área, logo não há trabalho envolvido. Então, variação zero, consequentemente, trabalho zero. Agora vamos à nossa isotérmica. Isotérmica, não posso mudar a temperatura. Temperatura diretamente ligada à energia interna. Consequentemente, não vou variar a energia interna. Logo, toda a quantidade de calor envolvida é diretamente ligada ao trabalho. Então, o que isso vai fazer? Vai fazer que, se você fornece energia para o gás, ele vai expandir. Ele vai utilizar essa energia que você deu para expansão. Agora, se você retira energia do seu gás, quando você retira energia do seu gás, ele vai contrair. Então, há uma redução ali, logo o trabalho negativo, beleza? Tranquilo? Logo, ele perde energia, porque trabalho negativo, se negativo, uma perda de energia, consequentemente, ele vai desenvolver uma contração. Então, vamos embora, galera. Vamos agora à transformação isotérmica. Repara como é o gráfico, né? Você fica na linha da isoterma e você tem uma área envolvida. É essa área envolvida que é uma análise direta com o nosso trabalho, né? Variação zero, logo variação da energia interna zero, logo variação da temperatura zero. Consequentemente, o trabalho diretamente ligado à quantidade de calor. Tranquilo? Agora vamos a uma transformação adiabática. O que é isso? Caraca, transformação adiabática. Até agora a gente não falou disso. Cara, transformação adiabática é uma transformação que ocorre tão rápido que não dá tempo de uma troca de calor. Então, a troca de calor é muito pequena, de tal forma que a gente diz que na transformação adiabática não há troca de calor. Consequentemente, o que vai acontecer? O nosso Q é cortado. Logo, o nosso trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Caraca, Léo, o que significa isso? Olha aqui o recipiente e vamos ver o que acontece. Repara, quando o nosso gás expande, ele não realiza trabalho? Sim. Ele vai tirar energia para expandir da onde? Da análise da energia interna dele. Então, quando ele expande, consequentemente, a temperatura dele vai cair. Logo, a nossa variação da energia interna vai ser negativa. Vou voltar para a gente reparar novamente. Ó. Ele vai expandir. Repara na temperatura. Expande, ele tem que utilizar a energia de algum lugar para a expansão. Logo, você tem a queda da nossa energia interna. Ah, e se ele contrai? Se há uma contração, ocorre o contrário.
há um trabalho desenvolvido sobre o gás, consequentemente, a temperatura dele vai aumentar. Beleza? Tranquilo? Vamos ao gráfico, galera. Aqui um gráfico de uma adiabática. Você sai entre isotermas, né, rapidamente, e você tem uma área envolvida. Essa área é diretamente ligada ao trabalho. Tranquilo? Então, ó, quantidade de calor zero, consequentemente, o nosso trabalho igual a menos a variação da energia interna. Beleza? Pois bem, vamos a duas situações adiabáticas bem comuns, né? Você vai lá encher uma bola, você pega a bola e começa a encher. Tum, 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 tum. Quando você observa, a bola ela fica quente. A nossa bombinha fica quente. Você pode pensar que é pelo atrito que há do mecanismo. Mas a bola, você percebe uma quentura nela. Por quê? Porque você vem pegando gás e vai comprimindo, vai comprimindo, vai comprimindo, vai comprimindo. O que acontece? Quando você comprime, há um aumento da nossa temperatura. Ou seja, o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Você comprime o gás, consequentemente o trabalho é negativo, porque você exerceu o trabalho sobre ele, logo haverá o aumento da temperatura, haverá uma variação da energia interna positiva. E um outro exemplo muito comum, spray aerosol. Você pega lá o sovaco, enfim, a axila, desculpa, e você vai lá e... né? Pois bem, quando você faz o você sente um geladinho. Cara, por quê? Porque você tem um gás envolvido ali, compactado, e ele vai expandir, e vai expandir bem. Nessa expansão, você tem a redução da temperatura dele por conta da nossa queda da energia interna. Então, energia interna negativa. Ele expande, ele vai usar onde essa energia? Da energia interna. Consequentemente, você tem uma queda da temperatura. Beleza? Tranquilo? Vamos agora ao resumo, galera, os melhores momentos do que a gente viu. Nós vimos, nos nossos melhores momentos, o que são os nossos sistemas. Aberto, troca tanto matéria quanto energia. Fechado, só troca energia. E o nosso isolado, você ali compactado, nem matéria nem energia. Beleza? E nas transformações? Transformação isotérmica, toda a quantidade de calor diretamente ligada ao trabalho do gás. Então, se você dá energia, ele pode expandir, né? E se você tira energia, ele contrai. Nós vimos também a transformação isovolumétrica, toda a quantidade de energia associada à variação da energia interna, que vai alterar a temperatura do nosso gásinho. E vimos a transformação adiabática, aquela que não há troca de calor, logo o trabalho é diretamente ligado à nossa variação da energia interna. Então, como equação, trabalho é igual a menos ΔU. Beleza? Tranquilo? Então, galera, vamos ficar por aqui. Um beijo, um abraço. Teremos um outro vídeo sobre exercício. Vai lá, dá uma pausa, bebe uma água. Daqui a pouco volta e olha os nossos exercícios. E por último, teremos um terceiro vídeo sobre as transformações cíclicas. Cena do próximo capítulo. Daqui a pouco você vai ter. Um beijão, galera. Tchau, tchau.